Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida. Sabe o que eu mais gosto desse período de pré-eleição? E a gente já tem feito isso aqui no Portal da Holanda várias vezes, porque desde 2018 a gente não perde nenhum período de eleição por causa das oportunidades que nós temos de trazer os candidatos que submetem os seus nomes para a apreciação, a valorização das suas propostas pelos eleitores. E hoje a gente recebe o candidato Gilberto Vasconcelos, que é do PSTU. E a proposta deste segmento eleições municipais 2024 é justamente essa: ouvir a todos os candidatos e também, não só o candidato titular da chapa, mas também o vice-prefeito, a vice-prefeita que é candidata. E nós estamos recebendo aqui o Gilberto depois, logicamente, da convenção eleitoral que já aconteceu, a convenção do PSTU, agora no último dia 27, e foi uma convenção muito participativa, muito prestigiada pelos integrantes do PSTU e apoiadores, né, das propostas e, logicamente, amigos do Gilberto. O Gilberto Vasconcelos, do PSTU, ele é formado em letras pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, é professor da rede municipal, preside o diretório estadual do partido e também é membro da Central Sindical e Popular, né, com lutas do Amazonas. A vice dele é a Damiana Amorim, que eu queria conhecer, vai ver até minha prima, eu nem sei, mas vamos ver para uma outra oportunidade, vamos descobrir isso. Mas a Damiana, por outro compromisso, ela não pôde comparecer, mas foi convidada para estar aqui. E então a nossa conversa de hoje, democrática, transparente, tranquila, vai ser somente com o candidato a titular da Prefeitura de Manaus, a alcaide de Manaus, o Gilberto Vasconcelos. Então vamos ouvir o que o Gilberto tem como proposta para nos encantar como eleitores, para nos levar a decidir, a votar, né, através das suas propostas, para que ele se torne, então, prefeito da cidade de Manaus. Eu acho que ele merece toda a nossa atenção. Gilberto, primeiro, parabéns pela sua candidatura. Eu sei que é um esforço muito grande, né, você se candidatar a prefeito de Manaus, né? É uma batalha, aliás, muitas batalhas. Então, desde já, parabéns por isso, né, por você e sua equipe estarem enfrentando esses combates aí para chegar a atingir o objetivo que você quer como prefeito de Manaus. E, ao mesmo tempo, eu quero agradecer a você e a toda a sua equipe por ter nos dado o privilégio de vir até aqui, atender o nosso convite, sair da trilha da campanha para nos atender aqui no Portal da Holanda como candidato a prefeito de Manaus. Então, seja muito bem-vindo. A partir de agora, esse pedaço aqui é seu. Você é quem manda, você é quem reina aqui, ok? E vamos lá conversar sobre os seus propósitos e do PSTU para a Prefeitura de Manaus. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado, vamos conversar. Primeiramente, eu quero agradecer esse espaço, essa oportunidade, porque para nós do PSTU é muito importante essa democracia que existe na maioria dos portais, na verdade, embora nas redes abertas de televisão seja mais restrito, mas esse espaço aqui é muito importante para nós, para a gente poder falar com a população e poder falar das propostas do PSTU. Eu creio que muita gente não me conhece, então talvez seja melhor me apresentar. Claro. Você já falou, né? Eu sou Gilberto, eu tenho 57 anos, eu milito desde 14 anos de idade, comecei a militar nas comunidades eclesiais de base, nas SEBs,
Depois eu servi, fui para a aeronáutica. Depois que eu saí, fui para o distrito, militei no movimento operário durante vários anos. Participei daqueles movimentos por valorização salarial que tinha, greves. Depois eu não pude mais trabalhar, me colocaram numa lista lá que não contratava mais, eu passava nas seleções, mas não me contratavam, o pessoal não gostava mais de mim. E aí eu só fui trabalhar por meio do concurso público. E aí vem a primeira discussão que a gente quer fazer. É importante ter concurso público para garantir a democracia e para garantir realmente a qualidade do serviço prestado à população. Aí eu só fui trabalhar por meio de concurso público. Trabalhei nos Correios durante 15 anos. Olha. Depois, junto com o Herbert Amazonas. O Herbert Amazonas, companheiro nosso, é isso fui mesmo. Candidato durante muito tempo. Sim. Depois eu formei em letras e eu fiquei dividido. Se eu ficava dando aula nos Correios, eu resolvi virar apenas professor, que não é apenas, é muita coisa. Para mim é uma honra muito grande ser professor, ajudar a formar as novas gerações. E aí eu passei a militar na categoria de Correios, na categoria de Correios eu militei também contra a privatização, na época do Fernando Henrique queria privatizar tudo, inclusive os Correios. Depois, como professor, a gente luta sempre pela valorização da educação, que é muito mais do que salário para professor, é valorizar o aluno, valorizar a qualidade da educação. E nesse ano o PSTU, a gente fez uma convenção e nós analisando o que tinha de cenário eleitoral, nós chegamos à conclusão que nós não podíamos deixar de colocar o nome do PSTU para apresentar propostas que realmente a gente acredita que vai mudar a vida das pessoas. Agora, a participação do PSTU tem sido tradicional, né? Quer dizer, nos pleitos, pelo que eu me lembro, o PSTU sempre está marcando ponto nesses momentos de eleição, não é isso, Gilberto? Sim, nós somos um partido da classe trabalhadora, um partido de trabalhadores e trabalhadoras, da juventude, e a gente tem um programa político que é independente dos governos de plantão. Nós temos um programa político que defende os interesses como valorização salarial, melhor qualidade de educação, de saúde. Essa é a grande bandeira do PSTU, Gilberto, a valorização salarial. E no seu caso, como candidato a prefeito de Manaus, e por ser um professor da rede pública, a tua administração, você eleito prefeito de Manaus, você vai voltar a uma carga intensa de esforços para a melhoria da educação, para a melhoria das condições de trabalho e salariais dos professores. Essa é uma grande proposta sua? Essa é uma das grandes propostas, porque a cidade de Manaus é a maior cidade do norte, uma cidade importantíssima, que tem problemas muito gigantes, muito grandes, problemas que não estão restritos apenas à educação, mas a educação é um dos pilares que nós vamos tratar com o máximo de atenção, com o máximo de cuidado, para facilitar a melhora da qualidade da educação. Sem uma educação de qualidade, a população não tem perspectiva, porque ela fica na ignorância, fica aquém daquilo que é necessário para que uma sociedade se desenvolva. Mas Manaus tem problemas muito mais sérios. Um deles é o problema de logística. Então não dá para desenvolver uma cidade como Manaus pensando só na educação. A gente tem que pensar as questões estratégicas para a cidade. Por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão do desemprego. Manaus é uma das cidades, eu acho que a capital é a segunda capital com o maior índice de desemprego do país. E é uma cidade que tem um PIB altíssimo em relação à maioria das cidades, das capitais do Brasil. Então o índice de desemprego aqui é muito grande, isso gera um empobrecimento da população, gera inclusive insegurança alimentar. O entorno da cidade de Manaus, que é a área rural, que poderia ter uma boa produção agrícola, não tem, que poderia inclusive fornecer alimentação para as escolas de qualidade. A merenda escolar é um dos problemas. Então, a nossa candidatura, a candidatura do PSTU, é para tratar dos problemas gerais da cidade. Já que você identificou esses problemas, por exemplo, a questão das populações rurais, a alimentação, na sua opinião, o que precisa ser corrigido? O que precisa ser feito? Que, pelo que você está falando, não é feito, né? A produção rural não é revertida para a população de Manaus, para, por exemplo, os colégios e tudo mais. O que plano você tem, né, dentro das propostas do PSTU como prefeito para mudar esse quadro? Primeiro eu quero fazer um diagnóstico do que vem sendo feito. Claro. Os prefeitos que têm passado por Manaus, eles são todos prefeitos dentro de uma concepção ultraliberal.
Então eles não se colocam como liderança para desenvolver a cidade, para desenvolver... Eu estou falando isso, meu partido é um partido socialista, a nossa estratégia é uma sociedade socialista. Mas mesmo dentro de uma sociedade capitalista é preciso pensar estrategicamente. E nem isso eles fazem, esses prefeitos têm feito. Então vejam só, é preciso, por exemplo, que as vicinais, as estradas que ligam a área urbana de Manaus com a área rural, essas estradas da área rural, elas precisam ser asfaltadas, precisam ter manutenção. Você visitou essas áreas, Gilberto? Visitei, conheço. Como é que estão essas áreas vicinais aqui de Manaus? Já que você foi lá. Uma calamidade. Até quando se asfalta sem a infraestrutura, a primeira chuva que vem leva toda a camadazinha de asfalto que Quer dizer, o camarada planta, colhe e a dificuldade dele é trazer do campo para a cidade. Do campo para a cidade. Esses produtos? E esse produto. E quando alguém consegue, ele tem que chegar e entregar para o atravessador, porque não tem um espaço para o produtor rural colocar essa é a norma da maioria. Essa é a norma. Entendeu? Olha. Eu digo isso, tanto das áreas aqui rurais de Manaus, como dos municípios como Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Iranduba, esses municípios mais próximos da capital. Inclusive até o pescado, que a nossa região é uma região rica em água e em pescado, é importado, porque não existe um planejamento estratégico para a segurança alimentar. Isso encarece o preço da vida, porque o alimento estando mais caro, o que a pessoa ganha vai ser gasta muito, a sua maior parte com a alimentação. Então, primeiro, precisa reforçar, precisa cuidar dessas vicinais, asfaltar, colocar energia, ter transporte para produção agrícola. É preciso que tenha um lugar para o agricultor trazer o seu produto e escoar e vender diretamente para a população, muito mais fresquinho, muito mais saudável. Então essas políticas são também estruturantes. Gilberto, me diz uma coisa. Desde que eu me entendo em Manaus, okay, é que todos os políticos, os candidatos que passam por aqui, falam e concordam que o transporte público é realmente inaceitável. O que, por exemplo, acontecia e muito até pouco tempo, ônibus parado e os passageiros no meio da rua olhando para o horizonte à espera do outro ônibus. Quer dizer, o transporte público sempre foi uma cruz para os trabalhadores que são aqueles que na maioria usam o transporte público. Me fala uma coisa, que propostas o PSTU, você eleito prefeito de Manaus, que propostas, primeiro eu quero saber se você concorda que a questão do transporte público, e aqui em Manaus é o seguinte, é carro todo dia entrando no trânsito e não se constrói novas vias, quer dizer, o espaço continua o mesmo, mas o número de carros para ocupar o espaço é sempre maior. Que propostas o PSTU teria, Gilberto, para melhorar esse tormento que eu vejo há anos dos usuários do transporte público em Manaus? As propostas do PSTU, elas vêm da própria população, é de mobilidade urbana de um modo geral, porque por exemplo, quem mora no Puraquequara e trabalha no centro, ele perde 4 horas por dia para vir e depois para voltar, só no transporte. Isso quando não acontece no acidente, quando o ônibus não quebra. Sim. Então é preciso ter, primeiro, uma mudança no plano diretor da cidade. A cidade tem que parar de se espraiar. Essa cidade ela tem que ser estruturada para que as pessoas possam viver de uma maneira mais condensada, mas aproveitando os espaços. Você concorda que é preciso construir mais prédios e quando você precisa parar de se espraiar e menos casas e mais prédios residenciais? Sim. A baixo custo, logicamente? É preciso, não arranha-céus, porque isso não é para o nosso clima, mas prédios, construções verticais, elas vão dar maior conforto, porque é possível construir áreas de lazer, áreas de convívio social próximas, inclusive facilita a questão de escola, facilita a questão de posto de saúde, de hospital, porque fica tudo muito mais próximo. É Sim. possível planejar a cidade, é possível planejar ciclovias, é possível planejar áreas para pedestres andarem, praticar esporte, correr, e inclusive abastecimento de água, abastecimento de água, de energia. Tudo facilita se tem um planejamento urbano. O problema é que a área, as terras de Manaus, grande parte dela é utilizada para especulação imobiliária. E por isso é que não existe mudança no plano diretor da cidade para conter
esse espraiamento da cidade, e isso gera problema para todo mundo. Para o trabalhador que ganha pouco e mora distante, inclusive para quem é mais abastado e mora em determinados lugares que, mesmo sendo perto, pega um trânsito desgraçado, que o cara perde meia hora, 1 hora. Sim. Então isso é ruim para todo mundo. Então veja, o PSTU tem uma proposta de governar por meio de conselhos populares. Os conselhos populares são organizações que já foram testadas em muitos lugares, e onde a população tem poder de deliberar sobre o orçamento e de decidir o que vai ser feito. Então, por meio disso... Hoje existem as associações de bairros. Qual é a diferença que existe do Conselho Popular para a associação de bairro, hein, Gilberto? É que a associação de bairro, ela foi criada a partir da Constituição de 88. A cada 200 famílias é possível construir uma associação de moradores. Essa associação de moradores, ela já nasce atrelada ao poder público. Geralmente, quem a dirige vira cabo eleitoral de algum vereador. Pode andar a cidade de Manaus inteira. Duvido que você encontre uma associação de bairro que não tem um vereador ali tutelando. Ou seja, ela tutelando a associação. A associação. Ou seja, viraram instrumentos não da população do bairro, mas de algumas pessoas que vão tirar privilégio a partir dessa função que ocupam. E esse conselho de bairros, qual é a diferença dele para a associação? Os conselhos populares. Os conselhos populares, dos moldes que a gente tradicionalmente pensa, eles são associações por profissionais, por moradores de bairros, são trabalhadores de uma fábrica, de um segmento como saúde ou de educação, que se reúnem, elegem seus representantes, e a cada reunião pode ser trocado seus representantes, e vão atuar a partir da pauta que os próprios associados, os próprios interessados produzem a pauta. Então o representante ou a representante, ele vai defender aquela pauta que foi aprovada numa assembleia comunitária, e não aquilo que é definido anteriormente. O conselho teria como associação um presidente também, que pode ser influenciado por vereadores e candidatos, etc? Olha, não. Onde funcionou, eram coordenadores que têm seu mandato revogável a qualquer momento. A cada assembleia, você me escolhe, a população me escolhe... Não é aquele negócio eleito por 2 anos, 3 anos, como é nas associações, né? É diferente. Não, é diferente. Eu sou escolhido representante do Conselho Popular. Nessa assembleia tem uma pauta, eu tenho que defender, tenho que falar em nome daquela população. E eu tenho que fazer isso. Na próxima assembleia eu tenho que apresentar o resultado. Se eu não for satisfeito, o que foi colocado, se a população não se sente satisfeita, ela pode me trocar e colocar outro. Gilberto, eu li por aí que existem em Manaus hoje mais de 200 mil nem. É aquele jovem, né? Jovem entre 18 e 25 anos. Sim. Que nem estuda e nem trabalha. E você está falando sobre, né, um movimento que tem a ver, sempre você se refere aos trabalhadores, que o partido é dos trabalhadores também, né, PSTU. Me diz uma coisa, que propostas o PSTU, você eleito prefeito de Manaus, teria para... É um contingente, mais de 200 mil jovens sem emprego, sem estudo, os nem, que chamam... objetivamente, o que o PSTU, tendo o prefeito na prefeitura, que propostas vocês teriam para isso, para ajudar esses jovens a trabalhar e a estudar? Eu acrescento mais um nem, sem perspectiva de futuro. Sim, claro. Porque, veja só, essa juventude que está sofrendo isso, ela sofre essa situação porque se nós temos quase 400 mil desempregados na cidade, qual é a ocupação que esse é o número que você... 380 mil. Isso aí é oficial? Oficial. IBGE, desempregados em Manaus. Pode ter aumentado, reduzido. Não, em Manaus. Em Manaus. 380 mil. Cerca de 380 mil. Nós temos cerca de 420 mil empregados e 380 Uma coisa eu sei, tem mais gente aqui no Amazonas recebendo bolsa do que recebendo salário com carteira assinada. Você tem essa informação? Sim, aí se você contar o estado inteiro, Bolsa Família, aí ultrapassa o número de empregados. É uma situação complexa, hein, Gilberto? O que significa isso? Essa situação ela é gerada pela dinâmica do sistema capitalista, que aí a gente tem que dizer o seguinte: se não tem posto de trabalho, você pode ter a qualificação que tiver, mano. Se só tem uma vaga e tem 10 pessoas,
você pode escolher o mais qualificado para ocupar Você pode sair da UFAM e se não tiver posto de trabalho, você vai ficar desempregado. Né? Entendeu? Então essa é a realidade. Por isso que essa juventude ela sem perspectiva, não por conta dela, mas por conta do sistema que impede que essa população tenha uma perspectiva de futuro. E é isso que eu digo, quem dirige Manaus não pode ser um administrador do caos, tem que ser uma liderança para romper essas barreiras. Uma das questões que a gente vem colocando aqui é que é preciso reduzir a jornada de trabalho. E sem reduzir salário. Isso é uma defesa de vocês. Isso é uma das defesas, porque Sim. Só gera emprego. Veja só, todo o avanço tecnológico ele é apropriado pelas empresas, é incorporado no sistema produtivo. As fábricas, as empresas são extremamente racionalizadas, não se desperdiça praticamente nada. Agora, essa racionalização ela não gera distribuição de renda. Primeiro, com um contingente muito grande de desempregado, a massa salarial cai. Os que ficam desempregados, eles vão aceitar praticamente qualquer coisa quando aparece uma oportunidade no mercado de trabalho. Isso gera um empobrecimento geral da população, gera uma circulação de capital reduzida. Ou seja, quando eu falo em empobrecimento geral, não é só para quem está desempregado, é para quem está trabalhando, para quem trabalha com comércio, micro, pequeno empresas. E nós vemos isso como uma necessidade, tem que ter uma necessidade, isso precisa mudar. Tem uma necessidade de cuidar desse futuro. Eu estou falando isso dentro do sistema capitalista, eu não estou falando de socialismo. Se a gente falar em socialismo, a gente vai falar em produção organizada racionalmente, mas a distribuição organizada racionalmente. Mesmo sem falar nesse ponto que é o essencial para acabar com as crises, mesmo no sistema capitalista, quem administra Manaus, quem administra o estado do Amazonas não pensa estrategicamente. Veja só, o grande motor dessa economia é o distrito industrial, embora o comércio gere mais PIB do que o distrito. Mas veja só, a Zona Franca tem data para acabar. A Zona Franca tem data, 2070. Qual é a estratégia que está se discutindo? E quem é prefeito de Manaus tem que discutir isso, porque aqui mora mais da metade da população. Qual é a estratégia que está se discutindo como alternativa para que essa cidade, a população que vive aqui, tenha melhor qualidade de vida, melhor salário, que possa ter tranquilidade, que possa dormir e acordar tranquilo, sem se preocupar com as dívidas? Qual é a estratégia? Nenhuma. Então, por isso que eu digo, aqui é preciso que tenha uma logística adequada, que não dependa da sazonalidade do clima. Aqui é preciso cuidar do meio ambiente, porque senão isso aqui desertifica. E se desertificar isso aqui... E isso tudo aí, na sua opinião, como candidato à prefeitura, é execuível? É execuível. Ou nós, como humanidade, encaramos o problema e o problema e atacamos para resolver, mesmo que demore, ou esse movimento que vem de degradação, de piora da qualidade de vida só aumenta. E aí vai chegando uma situação cada vez mais... Nós já vivemos aqui uma situação extrema, praticamente de barbárie. Veja, quando no Amazonas mais de 420 mil pessoas vivem de caridade, porque Bolsa Família é caridade. A bolsa que o governo do estado esse é o quadro caridade, hoje, né? Esse é o quadro esse é o do estado quadro do Amazonas. Uhum. Isso é viver de caridade. Essas pessoas, elas não se sentem bem, elas recebem porque elas têm que sobreviver. Mas se elas tivessem como trabalhar e viver do seu trabalho, poder planejar a sua vida sem depender disso, sem ficar preocupada que se eleger fulano ou beltrano vai cortar minha bolsa, não sei o quê, essas pessoas viveriam melhor. Eu vi inclusive na internet um negócio interessante, Gilberto. Gostaria de ter seu comentário como um candidato do PSTU. Pessoas dizendo o seguinte: eu não quero, eu vou ouvir esse depoimento, eu não quero a minha carteira assinada, porque se eu assinar a carteira, eu perco a verba para da Bolsa. E a cada filho que eu tenho, a verba da Bolsa aumenta. Então, quer dizer, o negócio é ter filho para ter... Eu estou fazendo uma leitura. Ter filho, quanto mais filhos, mais... Eu vou usar caridade, que você usou. O volume do monetário da caridade aumenta. E como é que você analisa isso? Pessoas que hoje se recusam a ter um trabalho formal, com carteira assinada, com benefícios assegurados, como FGTS e outras coisas. E aposentadoria. E essas pessoas hoje dizem: não, eu vou ter filho, quanto mais filho eu tiver, maior. Qual é a leitura do PSTU sobre isso? Num universo de mais de 400 mil pessoas, é provável que tenha sim pessoas que pensam assim. Mas quem eu conheço, e eu conheço muita gente da periferia de Manaus, dos bairros pobres de Manaus,
A imensa maioria não pensa assim, André. A imensa maioria gostaria de ter a carteira assinada se sente dignificada quando trabalha, quando recebe o seu dinheiro do seu salário. Entendi. Quando sustenta a sua família com o suor do seu trabalho. A imensa maioria. Que tem alguém, você vai encontrar. É um universo muito grande, mais de 400 mil pessoas. Sim. Mas a classe trabalhadora, a população, ela se sente dignificada quando ela trabalha. O problema todo não você tem. Você trabalha num emprego formal, né? Num emprego formal, sim. Quando tem segurança, quando a pessoa consegue inclusive comprar alguma coisa a prazo, para pagar depois, sabe que não vai dar calote. Entendeu? Isso aí é a nossa realidade. E o pessoal, isso é muito conhecido, o pessoal de baixo poder aquisitivo paga as suas prestações direitinho, né, Gilberto? Todo mundo me fala isso. É a população mais honesta que tem, que não fica preocupado. É interessante, entendeu? Isso. Porque é a população que compra o negócio, faz questão de pagar porque precisa do crédito para comprar outra coisa. E o nome limpo é uma segurança, não é? de aquisição para essas pessoas, né? Econômica. A pessoa se sente, eu vejo muita gente dizer, olha, eu ando de cabeça erguida porque eu tenho meu nome limpo. Pois isso é muito interessante. Então, a nossa candidatura do PSTU é para essas pessoas. E é para dizer, olha, vale a pena ser honesto, vale a pena ser trabalhador. Agora você tem que lutar. A gente não pode, enquanto classe trabalhadora, aceitar tudo que acontece como se fosse algo divino. E não é, são determinações políticas, são decisões políticas. A classe trabalhadora pode se organizar e decidir. A juventude pode se organizar e decidir. Essa juventude que não tem emprego, que não tem perspectiva hoje, ela pode ter perspectiva. Agora essa perspectiva não vai chegar, não vai cair do céu. Tem que se organizar. E a gente sempre diz, vem pro PSTU, vem conversar, vamos mostrar as possibilidades. Esse é o slogan do partido, né? Vem pro PSTU, eu sempre ouvi isso. Vem pro PSTU. O Herbert de Amazonas me disse isso há muitos anos. Me diz uma coisa, aqui um item que a gente não pode deixar de tocar e nós não tocamos. Eu entrevistei, Gilberto, um secretário de segurança aqui do Amazonas, que me disse o seguinte, ele disse, Berto, hoje, essa questão dos assaltos, da violência em Manaus, os assaltantes de celulares, esses caras que andam por aí pegando celulares dos outros, eles saem com uma cota. Olha, você hoje vai sair e vai trazer 10 celulares. Então tem uma cota. Agora teve uma operação da polícia lá no centro, pegaram mais de 100 celulares sendo vendidos lá nas ruas, Marechal Deodoro e aquelas ruas lá vendidos lá na via pública. Qual é o projeto do PSTU para segurança? Porque, na verdade, para você, o que é que nós temos aqui? Nós temos um estado de segurança ou de insegurança nessa cidade de Manaus? Um estado de insegurança, uma situação ideológica até de achar que a repressão resolve os problemas e não resolve. E eu ia te perguntar, e o secretário disse qual é a solução? Porque veja só, a solução de mais repressão, ela não resolve, porque se resolvesse, já tinha resolvido. Nós tivemos em Manaus chacinas de 20, de 30 pessoas, de 16, 17 pessoas, numa noite, praticado por órgãos de segurança pública, em nome da segurança, e não resolveu. A juventude pobre da periferia, ela morre e nem dá notícia mais. Quem anda de ônibus em Manaus anda com medo? Quem anda de ônibus anda com medo. Eu tenho uma filha que anda de ônibus, que estuda no IFAM, pega ônibus de madrugada e anda com medo. Eu ando com receio. Mas por que isso acontece? Aí é que a causa, primeiro, a insegurança, ela vem porque existe, vamos falar aqui do que acontece nos bairros. Eu fui presidente da Liga Esportiva do São José, fui vice-presidente, fui presidente durante um tempo. Do bairro do São José. Lá da Liga Esportiva do São José, que era uma das mais organizadas. Recebemos prêmios nacionais e tal. E sábado eu estava conversando com o pessoal da antiga, da minha época, e eu falei, cara, e como é que tá aí? Não, cara, acabou o campeonato. Por que acabou o campeonato? Cara, quando a gente começa o campeonato, já chega logo os caras da boca e diz o seguinte, olha, aqui vai ser desse jeito. Ou é desse jeito ou não tem campeonato. Que coisa, né, Gilberto? Ou seja, o Estado precisa agir com inteligência e tem recurso e tem capacidade para fazer e não faz. Então a primeira responsabilidade é de quem cuida da segurança. Não é matando o rapazinho lá do bairro, a mocinha do bairro que vai resolver. Você como prefeito vai investir, vai equipar
de forma moderna, você vai dar uma atenção especial à Guarda Municipal? Não só a Guarda Municipal, porque eu acho errado a Guarda Municipal ser armada. Como eu falei, eu sou contra que o aumento da violência resolva os problemas. Como prefeito, eu tenho que exigir que o governo do estado cumpra a parte dele, que o governo federal cumpra a parte dele, que Manaus deixe de ser um corredor de tráfico de droga e tráfego, né, de diversos tipos de situações ilegais, entendeu? Agora, dentro da cidade, a prefeitura pode fazer muita coisa, limpar terreno baldio, não deixar mato, iluminar, cuidar, ter um plano diretor que aproxime mais as pessoas, ter a comunidade. E eu tenho certeza que o PSTU governando a cidade, construindo conselhos populares, a própria população, ela faz a sua própria segurança. A insegurança, ela se dá por desemprego também, porque quando a pessoa é desempregada, ela é facilmente capturada, entendeu? Para fazer coisas erradas. Nem todo mundo, mas uma parte Tem aqueles que facilmente são convencidos. São convencidos, então a falta de perspectiva. Eu sou professor e teve aluno que já chegou assim, professor, quanto é que o senhor ganha? Aí eu falei, né? Puxou o bolso aqui. E o menino o dinheiro fácil, né? Entendeu? Garoto, criança. Gilberto, você tem agora ali aquela câmera toda sua para a sua proposta final a todos os eleitores, a todos aqueles que estão nos dando o privilégio de estar na audiência e com a atenção voltada para o que você está dizendo. Por favor, Gilberto. Nesse momento eu gostaria muito que as pessoas que estão assistindo aqui o Portal do Holanda, esse programa, observassem as diversas propostas, os diversos candidatos. Eu digo que hoje tem dois tipos de candidato fora nós do PSTU. Tem os candidatos da esquerda liberal, esquerda de um capitalismo liberal, e da direita, ultraliberal. Nenhum deles tem proposta para resolver nenhum problema, nenhum deles vai resolver. Podem prometer o que quiser, eles podem prometer mundos e fundos, apresentar as maiores estatísticas aqui de como resolver uma coisa, mas não vão resolver porque eles não vão alterar a rota em que a sociedade caminha. A única possibilidade de alterar essa rota é você se organizar como trabalhador, como juventude, em conselhos populares, para que você possa decidir sobre o seu futuro. E nós do PSTU, nós estamos dizendo para a população, Humberto, que não tem vida fácil, mas a gente pode mudar. E a gente pode mudar apoiando o programa do PSTU, mas vindo também construir esse projeto, porque não vai ser o Gilberto que vai mudar a realidade do povo, não. Quem vai mudar a realidade do povo é a própria organização do povo, e nós queremos dar a nossa contribuição. Não queremos dizer aqui que nós vamos resolver, trazer a solução pronta, porque isso não existe. Se alguém chegar e disser isso, essa pessoa está enganando, e nós não queremos enganar ninguém. Nós queremos, pelo contrário, que você conheça o nosso programa. Nós vamos, ao longo dessa campanha eleitoral, apresentar as propostas e dizer que vamos querer o voto. Quando chegar a hora de pedir o voto, que puder dizer o número, nós vamos pedir o voto. Queremos que cada pessoa vote na gente, apoie esse projeto. Cada voto que virá vai ser um voto consciente, porque não vai ser um voto comprado por dinheiro nem por promessa. Vai ser um voto que vai apoiar o nosso programa político para mudar a realidade de Manaus. Muito bem. Então eu queria agradecer essa oportunidade de dizer que venha conhecer o PSTU. Tem nas redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, e venha construir com a gente esse projeto. Gilberto, eu tenho uma curiosidade, tu falaste aí um negócio. Vocês ainda, quer dizer, ainda é feita a campanha porta a porta? Vocês vão conversar com as pessoas? Porque a minha geração, os candidatos, de repente, como é que o PSTU faz a implementação da sua campanha? Vocês vão nos bairros, porta a porta, reunião com as associações? Me despertou essa curiosidade. Bom, Humberto, a gente milita em várias categorias. Por exemplo, o tal do corpo a corpo, né? Professores, a gente visita nas escolas, nas casas, a gente faz a gente se convida, vai lá comer um churrasco de graça na casa do professor que está chamando a gente. Sábado eu estava no Arraial lá no São José, que o pessoal me chamou para conversar. A trilha da campanha está sendo ocupada. Está sendo ocupado. Petroleiros, a gente conversa com os companheiros no sindicato, que lá legal. No aeroporto, no embarque, no desembarque. Inclusive eu queria aproveitar e dizer que é um absurdo essa gasolina de quase R$7, mais de $1 um litro de gasolina.
e aqui produz gasolina, Não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém. E os petroleiros toda vez me dizem, gente, a gente produz gasolina que sai a menos de R$2. Olha. E como é que chega a esse preço? Entendeu? Eles dizem isso, o que eu estou falando é o custo de produção de um litro de gasolina é menos de R$2. Gilberto, em nome de todos nós que desenhamos o Portal da Holanda, parabéns pela sua luta, parabéns pela coragem, pelo dinamismo, pelo entusiasmo que você está colocando o seu nome para a população, em nome do PSTU, para ser o governador da cidade de Manaus. Então, o alcaide. Parabéns, o alcaide, né, da nossa cidade. Então, muito obrigado mais uma vez, em nome de todos nós aqui no Portal da Holanda, por ter vindo aqui conversar com a gente, por ter trazido as suas percepções, as suas ideias em prol dos eleitores. Obrigado, Gilberto. E lembranças para a Damiana, que eu não conheci, mas eu sei que mas irá conhecer. Ela virá. Tá bom. Obrigado, Gilberto. Obrigado também, eu agradeço esse espaço maravilhoso. Boa sorte, tá, Gilberto? Gente, por hoje é só. E o nosso segmento Eleições Municipais permanece. E na próxima, na próxima terça-feira, quem vai estar aqui é o candidato Marcelo Ramos, que vai na próxima terça. Tá certo, Liminha? É ele, né? Pronto, tá confirmado. Marcelo Ramos vai estar aqui na próxima terça-feira e a gente conta novamente com a companhia de vocês, que é importantíssima nesse processo eleitoral. Até a próxima. A Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida.